Sani, tudo bem, pessoal? Então, eu tive que mudar lá a transmissão da live, ocorreu um problema com a outra programação, e essa daqui é a nova programação, vai aparecer aí para vocês, quem estava acompanhando a outra, provavelmente daqui a pouco vai vir para essa daqui, e também aparece ali no ao vivo, né, do canal, sempre aparece a transmissão correta. Eu só preciso aqui dar uma olhada no canal e ver o que está acontecendo, né? Se a gente está com um áudio bom, se o áudio está ruim, só deixa eu ver aquela coisa básica. Vamos ver. Deixa eu ver aquela coisa básica. Bom, me parece que está tudo certo, que está tudo ok. Qualquer coisa, por favor, vocês também me comuniquem. E claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa live aqui para os nossos grupos, tanto o grupo dos alunos de língua vêneta, assim como para o grupo aberto, para qualquer um. Tem um grupo aberto também, onde a gente troca informações, a gente fala, né, sobre coisas pertinentes aos vênetos. Tem bastante gente naquele grupo também, eu vou mandar lá. E aí todo mundo fica sabendo. Bom, a live de hoje é aquilo que vocês estão enxergando aí, né, na própria thumb, que é um assunto muito importante. A gente começou, na verdade, a gente fez uma introdução, digamos assim, a esse assunto na live passada. Eu pretendo ser um pouco mais breve nessa live, eu não sei o quanto breve eu vou conseguir ser, mas a gente começou esse assunto na live passada, né? Que era basicamente o que é ser um italiano, digamos assim. A gente vai explicar o conceito também de italiano, que esse conceito ele sempre existiu, tá? Porém, ele não existiu do jeito que ele é abordado nos dias de hoje, que é um jeito meio, assim, digamos, errado, se a gente for ver, talvez, né? Talvez um conceito muito pós-Revolução Francesa, não sei. A gente vai ver o que dá, né, para entender sobre isso. Bom, eu vou terminar aqui de compartilhar o novo meio, né, para as pessoas ficarem ligadas aí na live, também contribuírem, porque sempre é importante que vocês tenham a contribuição de vocês. Olha só, vamos começar então a nossa live aqui. Bem, para além do italiano, as línguas e culturas regionais da Itália que mostram a sua italianidade. Daí eu coloquei entre aspas, porque esse é um conceito muito novo, é um conceito dos dias de hoje, bem dizer. Ele não existia isso, né? Por exemplo, conceito de brasilidade, italianidade, não sei o que, essas coisas não existiam até muito pouco tempo. E eu já peço, assim, desculpa para vocês, né, por eu estar nesse perfil aqui, nessa estética Polo Norte ou Polo Sul, tanto faz, mas é que está fazendo bastante frio, e essa semana está marcando um frio intenso aqui no Rio Grande do Sul, é por isso que eu vim da rua e eu estou desse jeito aí. Então, já me perdoem que eu estou desse jeito aqui. Bom, vamos lá. Olha só, aquilo que a gente já tinha visto na live passada, que a gente desenvolveu na live passada, eu gostaria de desenvolver um pouco mais nessa live aqui. O fato é que eu nunca vi nenhum brasileiro, por exemplo, um brasileiro que se diga... Vocês já viram um brasileiro que ele diz que ele é brasileiro? Não, eu já vi brasileiro que se diz gaúcho, catarinense, paranaense, paulista, carioca, enfim. O que eu quero dizer com isso? Não existe em si uma massa que a gente diga, não, esse daqui é isso e acabou. Tanto que existem vários estereótipos, por exemplo, que são feitos do que seria um brasileiro, estereótipos lá fora, né? Que são feitos do que seria um brasileiro, e praticamente todos esses estereótipos nos deixam, assim, bastante irritados, né? Ninguém praticamente se reconhece nesses estereótipos de brasileiro que, querendo ou não, boa parte deles são pejorativos, né? Boa parte deles são ofensas, mas a gente enxerga que não existe uma homogeneidade em si, né? Um padrão. Não, isso daqui, se você fizer isso, você vai ser um brasileiro. Não existe isso. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua cultura, tem as suas particularidades, suas individualidades, e certamente que numa realidade geográfica como é o Brasil, num estado como é o Brasil, isso é que diz o que é o brasileiro, que é isso, que é aquilo. Mas certamente existem diferenças entre eles. Não tem como a gente falar que, se você fizer isso, você vai ser um brasileiro. Não, você vai ser, talvez, vai ser muito parecido, o seu sotaque vai ser parecido com o gaúcho. Imaginem vocês ensinando uma pessoa
um norueguês, talvez, né? Norueguês fala português. Então, como é que os brasileiros falam português? Como assim, como os brasileiros falam português? Os brasileiros falam português de jeitos diferentes. Não existe um modo brasileiro de se falar português. É muito diferente, assim como não existe um sotaque único brasileiro, não existe uma comida única brasileira, não existe uma música única brasileira, não existe nada que a gente possa dizer assim, não, se você fizer esse conjunto de regrinhas, então, a partir de agora, você realmente é um típico brasileiro. Bom, tudo depende, né? Tudo depende. Assim também, na minha experiência particular, eu nunca vi nenhum italiano, e aí vamos generalizar, né? Aquele que nasce na Península Italiana. Eu nunca vi nenhum italiano que se dissesse, não, eu sou simplesmente italiano. Eu sempre vi pessoas de lá falando, eu sou vêneto, eu sou lombardo, eu sou piemontese, eu sou romano, eu sou siciliano, mas não que eles aleguem uma nacionalidade assim estereotipada como muitos dos descendentes, né? E lamentavelmente muitos desses descendentes são vênetos, que ou estão no Brasil, ou muitos desses vão lá e moram, e tem essa coisa, né, que parece bem aquilo que eu coloquei na thumb aí para vocês, é uma visão estereotipada, né, bem coisa do estrangeiro, ele achar que é, assim, colocar, digamos, um povo e um país dentro de uma caixinha que seja milimetricamente calculado, que ele consiga entender direito. Não, o brasileiro é aquele que, no geral, ele fala assim, ele faz aquilo, ele escuta isso, todo mundo dança samba, todo mundo toma caipirinha, todo mundo, entendeu? É a mesma coisa que acabam fazendo com os povos da Itália. E aqui entra uma coisa interessante, uma coisa que é relevante, né? Porque a Itália, sim, tem uma diferença. A gente não consegue comparar exatamente a Itália com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, querendo ou não, tem sim, né? A gente tem na história as guerras civis que aconteceram no Brasil, muitos problemas, enfim, vocês sabem. Isso, bem ou mal, foi estudado na escola. Contudo, a Itália não é o mesmo histórico do Brasil. Para começar, é um local mais antigo, uma região mais antiga, e que foi se desenvolvendo ali por conta, né? Cada território teve a sua povoação. A gente sabe dos vênetos antigos que vieram de fora, todos os outros povos ali vieram de algum lugar, lá no sul, bastante gregos, né? Bastante no início, né? Italiano, bastante gregos fizeram colônias lá no sul e aquilo ali foi desenvolvendo e tal, norte, sul, depois centro, eram vários povos diferentes que foram colonizando, né, no sentido não das Américas, né, mas no sentido assim de estabelecendo seus assentamentos e também perseverando com a sua própria identidade, com a sua cultura, que eles já trouxeram de fora, é muito óbvio isso, né? As pessoas não caíram da árvore lá na Itália, isso não aconteceu. O que ocorre é que, principalmente no início, as pessoas eram muito diferentes, essas tribos na Itália, muito, mas muito diferentes, elas vinham de outros locais, algumas tinham similaridades, né? Não dá para dizer que todos eram totalmente diferentes, mas quanto mais a distância, mais diferença havia nessas tribos aqui, menos influências mútuas. Certamente, esses povos, os mais antigos, chegaram ali antes da existência do latim, porque não se tinha Império Romano, ali muito do que depois era o Império Romano era assumido pelos etruscos. Assim sendo, depois sim da criação da cultura romana, da chegada ali dos romanos e principalmente do crescimento do Império Romano, é que as coisas vão ficando um pouco mais definidas para aquilo que existe dessa cultura neolatina, né? Principalmente nas línguas. Mas antes disso, vigorava ali uma série de línguas, entre elas o grego antigo, o etrusco, o vêneto, né? O vêneto antigo, que é o venético, muito conhecido como venético. Tínhamos ali várias outras línguas, né? Que predominavam, principalmente entre sul, o centro era bem assim de influência etrusca, e já o Nordeste, mas também Friul e Trento tinha uma influência bastante venética, pelo que nos conta os mapas, a história, os historiadores tinham bastante isso. Claro que depois os Alpes lá tinha um povo que foi conhecido como os réticos e tal. Bom, enfim,
tá? Mas a gente está falando de influências, macro-influências, né? Digamos que a cultura vêneta antiga, a cultura venética, foi sim uma macro-influência para aquela região ali, abrangendo o Vêneto, algumas partes também ali da Lombardia, depois Trento, Frio, foi uma grande influência também para aquele contexto daquela época. Ou seja, vocês já perceberam que são povos diferentes. Esses povos diferentes, de certa forma, foram se unindo depois com o Império Romano. Alguns foram conquistados, não foi o caso dos vênetos, mas principalmente daqueles que estavam bem próximos do Império Romano, né? Muitos desses povos, os sabinos, por exemplo, não queriam. E aí eles não fizeram parceria nem nada, mas foram conquistados em guerras, em batalhas. Já os vênetos, por aquilo que a literatura nos conta, né? Eles firmaram um acordo de paz, até porque era de, digamos, prioridade, né, a defesa militar para Roma, e Roma tinha em Pádua um grande centro militar, né? Pádua já era bem desenvolvida, era um dos principais centros ali da península e também, óbvio, do Vêneto, o principal centro, parece, do Vêneto ali de militarismo. Então, era muito bom que se tivesse isso também mais ali ao norte, basicamente ao nordeste, né? Estamos falando do Vêneto. Essa aliança foi feita e se conviveu com isso por muitos e muitos séculos. E sim, é claro que o romano, assim como o grego, o latim, assim como o grego antigo, eram línguas que começaram a se destacar muito na antiguidade e se tornaram línguas assim de prestígio. Por mais que na antiguidade o grego antigo me parece que tinha um pouco mais de prestígio até do que o latim. É verdade que o latim teve uma influência maior depois de um certo período, né? Mas até mesmo os romanos falavam grego antigo, né? Até mesmo os romanos falavam grego antigo e utilizavam esse grego antigo para várias e várias coisas. Depois, com o tempo, isso meio que cessou um pouco, depois da influência enorme do Império Romano, eles decidiram cessar um pouco isso aqui, tá? E, querendo ou não, o latim foi sendo introduzido de uma forma muito natural, depois de séculos, né? Por ser uma língua de prestígio, foi sendo introduzida e também outros povos foram querendo aprender latim e muitos povos foram ali, se locomoveram, principalmente para Roma, né? Muitos desses eram provenientes de bárbaros também. Bom, enfim, isso acabou acontecendo também no Vêneto, né? No Vêneto existiam muitas figuras que, claro, como depois que o Vêneto passa a fazer essa aliança com Roma, ele também passa a ser considerado uma região que faz parte da união ali, né? Dos romanos. A partir desse momento, certo que os vênetos ganharam, foram inscritos nas tábuas das tribos romanas, e a partir daqui eles começam a se tornar também, a serem considerados cidadãos romanos, né? Ou seja, eles tinham direitos, né? Como os cidadãos romanos, não só eles, como outros povos por ali, aconteceu a mesma coisa. E depois, num certo período, foi muito natural que também os vênetos começassem a introduzir cada vez mais o latim. Mas o que acontece é que essa base vêneta antiga, essa base do venético, que não era latim, é uma língua mais antiga do que o latim, ela vigorou, é claro, ficou ali como base, rastreável até um certo ponto. E também a realidade que hoje em dia não se tem muitos textos em venético, ou muitos textos nesse vêneto antigo, que a gente consiga mapear. Para quê? Para fazer uma distinção do que na nossa língua vêneta dos dias de hoje poderia ser uma influência, tá? Ainda do vêneto antigo. Que todos os linguistas são unânimes em dizer que provavelmente há. Né, com o histórico que se tem de assimilações de outras línguas, existe um histórico que não é possível apagar 100%. Né? Então, alguma coisa provavelmente, mas não tem como falar certamente o que há. Bom, e agora? O que eu quero dizer é que a partir do latim, a gente sabe que o Império Romano, depois ele é ruim, né? O Império Romano desaba ali, invasão dos bárbaros e toda aquela coisa, e a partir desse momento, aquilo que nós tínhamos como configuração original da Península Italiana começa a mais ou menos se tornar
outra vez realidade, né? Ali na Idade Média, começam a surgir muitos ducados, principalmente ducados, principados, e até o nascimento das repúblicas, que criaram sistemas os quais influenciaram e foram moldes para bastante o mundo moderno, né? Moldes comerciais, enfim, tá? A partir desse momento, a gente já começa a ver que aquilo que era a Itália uma vez, basicamente começa a se transformar novamente naquela Itália da Idade Média agora, né? Idade Média, não estamos mais no período lá da Idade do Bronze, né, onde não só os vênetos, mas os outros povos também tinham a sua autonomia, a sua independência. Depois se tem uma união com o Império Romano cai e a Idade Média volta a ser o que era antes, né? Todo mundo com a sua própria independência. E é nessa independência que, novamente, não que as particularidades deixaram de existir no Império Romano, isso existia sim, porque a gente tem nos textos lá, o pessoal falando, principalmente os romanos falando sobre o Tito Livio, que era um paduano, e só que ele já era senador lá em Roma e as pessoas romanas não gostavam do sotaque dele, que era um sotaque vêneto. Então existiam várias, né? Quando ele falava latim, no caso, era um sotaque vêneto. Então as particularidades não existem. Teve o Império Romano, todo mundo era igual. Isso aqui não existe, tá? Mas estou falando que a partir desse momento, é claro que na Idade Média as individualidades, as coisas próprias começaram a florescer cada vez mais. E aí a gente tem o histórico da Serenissima República de Veneza e das outras, né, a República de Gênova também, enfim, outras repúblicas que esteve ali na Península Italiana, os principados, os ducados, enfim, toda essa questão. O que acontece é que a partir desse momento se possui uma própria cultura que tínhamos já de base, mas ela começa a ser fortalecida cada vez mais. Tá? Então, essa cultura aqui, essa individualidade, ela existia, né? Na verdade ela existe até hoje, mas ela existia como algo muito forte até pouco tempo atrás, até um pouco antes da unificação da Itália, e o Vêneto entra definitivamente na Itália, é o último praticamente a entrar na Itália, né? O Vêneto. Então quer dizer que toda essa diversidade cultural e linguística, que é extremamente forte na Península Italiana. O Vêneto, às vezes, por ter entrado por último, muitas vezes ele guarda até mais isso do que tantos outros, tá bom? Então, isso significa que não existe, né, um italiano que, hoje em dia, se vocês forem ver, não existe um italiano que só sabe falar italiano e não fala a sua língua local. Pode até ser que ele não domine muito bem ali a sua língua local por falta, é óbvio, de instrução naquela língua, porque essas regiões foram perdendo seu status de nação, né, na unificação, mas todos eles são influenciados cotidianamente por essa língua local, pela sua cultura local, e isso que mostra, querendo ou não, mostra para todos os demais, até mesmo ali dentro, né, até mesmo não, principalmente ali dentro da península, isso mostra para os demais quem você é, né? Mostra para os demais a sua identidade. Então, eles notam, assim, quando a pessoa é um estrangeiro. A pessoa estrangeira é o quê? Ela é uma pessoa que ela não tem a cultura de lá, ela tem a cultura de um outro lugar, ela só sabe falar italiano, certamente ela não tem sotaque nenhum do local, ela tem um sotaque, enfim, de fora, e ela tem uma visão muito estereotipada, que é aquilo que a gente encontra, infelizmente, também, assim, praticamente 90% dos descendentes, uma visão muito estereotipada, às vezes, lamentavelmente, até naqueles que nasceram num ambiente com uma cultura mais original vêneta, mas não pegaram essa cultura assim para si, né? Foram estudar numa escola de italiano, começaram a ver filminho italiano, isso, aquilo, e aí a pessoa fica assim, o turista, né? O turista que acha que a Itália é aquilo ali, aquela cultura assim enlatada que o pessoal amassa bem para te vender. Isso aqui é a Itália, então isso aqui é coisa para turista, né? Vocês têm que ter essa noção. A mesma coisa funciona para aqueles que estão lá fora e que querem vir para o Brasil. Eles sempre passam uma coisa meio enlatada para o cara vir aqui e turistar. Então não existe nem mesmo um modo lá, né? Não existe nem mesmo um modo de se falar a própria língua italiana. Para quem, enfim, talvez conheça alguma coisa de línguas,
não precisa nem ser linguista, né? Mas uma pessoa que tem alguma fluência, que saiba falar mais línguas, provavelmente essa pessoa vai escutar, né? Está morando lá, ela vai escutar que eles não falam igual, eles não pronunciam as palavras do mesmo jeito, né? De região para região. Então são sempre diversos modos, diversos sotaques, e a pronúncia é diferente na Itália inteira do próprio italiano. E tudo isso tem como base, muitas vezes, isso quase, geralmente, isso aqui tem como base as próprias línguas locais, tá? As línguas locais que não são dialetos, pelo menos as línguas históricas. Aí, é claro, você vai ter o dialeto lá, que é uma corrupção do próprio italiano, tá? Que muitas vezes pode ser que se misture com línguas locais. Mas estou falando da língua mesmo, a língua histórica, que é aquela que eu ensino do curso, no caso dos vênetos, é a língua vêneto, não é um dialeto vêneto, não é um vêneto misturado com italiano que muitos fazem, tá bom? Então, não é isso aqui, é a língua vêneta sem essas intromissões aqui. Bom, então isso quer dizer que nem a língua italiana lá é falada igual. Por que as pessoas querem essa homogeneidade que não existe? Eles não falam igual nem italiano. Quando você chega lá falando o seu italiano correto, que você aprendeu lá na escola de italiano e tal, primeiro, eles vão perceber pelo sotaque, que não é de lá. Em segundo lugar, eles vão perceber que você não é italiano porque você fala italiano, assim, um italiano gramatical, né, no sentido da palavra, um italiano certinho, isso, aquilo. Eles não fazem isso. Então, é claro que essas línguas locais exercem uma influência muito grande na fala deles, até mesmo aqueles que dizem, não tem nada a ver, tem que aprender o italiano certinho, isso, aquilo, eles não falam. Eles não falam, porque isso eu já detectei e sempre detecto. Então, jamais serão definitivas essas... nunca vai se apagar de modo definitivo, né, da história e da influência das pessoas, a cultura e principalmente essas línguas que foram desenvolvidas ao passar dos séculos, né, na Península Italiana. Então, de tal modo, também não existe assim um comportamento padrão italiano homogêneo, né, como as pessoas gostam de achar que existe, assim como não existe um padrão brasileiro. Bom, não existe. Vocês podem falar, mas brasileiro faz isso, faz aquilo, mas tudo bem. Mas não, isso não quer dizer que você vai fazer isso e você vai ser um brasileiro, tá bom? Isso significa que não existe essa coisa que todo mundo vai agir naturalmente igual a todo mundo, né? É claro que isso aqui vai extravasar, querendo ou não, para outros campos, por exemplo. Já falei, para a língua, mesmo se for, mesmo alguém lá na Península Italiana querendo falar italiano, quem conhece, já vai detectar, esse cara é siciliano, esse cara aí é vêneto, esse cara aí é lombardo. Por quê? Porque as vogais dele são assim, porque as consoantes ele faz assim, porque a abertura é essa, isso aqui é típico lá da língua dele, lá não sei o quê. Ou seja, tudo coisa que você, por exemplo, que é descendente de vênetos e não sabe língua vêneta, você fica por fora disso. Tá? Não é um nativo. As pessoas notam de cara que você não é um nativo. Mesmo você querendo falar italiano, não é nativo. As pessoas já veem, não, esse cara não é nativo. Esse cara é de algum outro lugar. Então, nós temos língua, tem sotaque, a culinária, obviamente, é totalmente diferente, né? O jeito de ser das pessoas não é todo mundo igual, pessoal. Eu vejo descendente de Vêneto que imitando o calabrese, imitando o napolitano, o siciliano, que são aqueles estereótipos. Mas você é o quê, né? As conversas são diferentes, as músicas são diferentes, né, por óbvio, e também como eles se portam em público, é diferente os provérbios, a gente já falou sobre isso, as piadas, visão de mundo e principalmente a visão que cada um tem sobre si e dentro ali da própria península também. São coisas bem diferentes, como um povo enxerga a península em si, como um povo enxerga a Itália e o outro não enxerga do mesmo jeito. E as visões vão sendo diferenciadas desse jeito. Vocês podem comentar aí que daqui a pouco eu já leio os comentários. Bom, justamente por quê? Por que toda essa diferença? Porque cada região foi uma nação. Tá? O Brasil tem essa diferença, todo país tem essa diferença, mas na Itália as coisas são bem mais acentuadas. É como se fosse, por exemplo, teve um período que a Espanha anexou Portugal. Isso não durou, né? Não durou. Durou por algum tempo, mas anexou por quê? Porque não é a mesma coisa, né? Foi uma anexação forçada ali deles, mas você vê, né? O espanhol não é um português, o português não é um espanhol, as coisas são bem diferentes, tem muita diferença. Então, cada região ali foi uma nação na Península Italiana, até pouco tempo atrás. Isso significa que cada um tem uma história particular, eles têm princípios diversos,
né? E, acima de tudo, eles têm orgulho de serem diferentes, que é algo que eu não vejo na grande maioria dos descendentes, né? Eles querem ser italianos. O que diabo é isso? Eles não sabem. Não sabem o que é um italiano. O italiano é tudo isso que eu falei. Se a gente agora vai pegar e vai dizer o que é italiano. Bom, italiano então é tudo isso que eu falei. Se italiano é todo mundo que está na Península Italiana, é tudo isso que eu falei, tá? Enquanto, assim, a gente vê os brasileiros descendentes ali, na verdade, muitas vezes, não todos, né, mas muitas vezes, existem aqueles que têm até um profundo ódio, assim, contra o que eles chamam de dialetos, contra o tal patriotismo independentista. Então, o brasileiro, ele não sabe, ele não conhece a história, as particularidades do local, e ele acha que tudo é, enfim, rebeldia, é anarquia, então não é isso, né? E na contramão, a gente observa lá o nativo que nasceu lá na Itália, a gente observa que ele é totalmente o oposto disso, né? Que ele não é desse jeito, né? Ele não é desse jeito. Ou seja, o brasileiro muitas vezes, brasileiro descendente, ele tem um nacionalismo italiano de fachada. Ele inventou, é uma coisa, não é ele inventou, ele foi absorvendo uma coisa adquirida, um nacionalismo de fachada que não existe lá dentro da Itália. As pessoas não são assim, não é assim. As pessoas têm orgulho do seu local, as pessoas têm orgulho, tanto que tem, né, a cultura do campanilismo, não sei o que, as pessoas têm orgulho da sua cidade, daquilo que é feito lá, as pessoas não são assim. Não tem esse nacionalismo italiano de fachada aqui que eu observo nessas pessoas que são os descendentes brasileiros. Na verdade, isso daqui é mais o quê? É coisa de quem não nasceu lá e que, assim, eles não têm uma visão, né? E nem a essência de quem nasceu lá. É o quê? É uma visão estereotipada do estrangeiro que ele está querendo defender uma coisa que ele não conhece. Bom, importante também a gente mencionar que o termo italiano, já para deixar isso um pouco mais esclarecido, né? O termo italiano ele já era utilizado antes mesmo da unificação italiana. Mas só que o termo era usado como a gente utiliza hoje em dia aqui, latino-americano, ou ibérico, ou balcânico, ou escandinavo, etc. Ou seja, isto é um termo de região, né? Um termo de região, para dar ideia de que região provém o certo indivíduo, tá? E não como uma ideia de etnia. Se a gente for ler lá muitos textos, por exemplo, que falam sobre a chegada de Marco Polo em tal local, né? Lá na Ásia, principalmente, ou até mesmo alguns relatos dos turcos que batalhavam contra os vênetos. Então, eles diziam, se preocupavam, vamos tentar fazer tal, fechar esse cerco para que os italianos não nos incomodem. Contudo, quando chegavam os vênetos, eles falavam, os vênetos estão chegando, né? Os vênetos ou os venezianos, porque era a República de Veneza. Então, o termo italiano era para se referir àquela região, a região da Itália, tá bom? E não que todo mundo era igual. Eles não aplicavam esse termo para todos eles. Até mesmo porque existiam estados diferentes, era como assim, os italianos estão nos atacando, assim, mas quem? Né? Os vênetos, os genoveses, quem? Porque são todas repúblicas diferentes, são todas nações diferentes, cada um tinha seus propósitos diferentes, né? Então, isso é muito importante. Num contexto geral de região, o termo pode ser aplicado, tá? Pode ser aplicado. Agora, num contexto de cultura, língua, não dá mais para ser aplicado, porque querendo ou não, a gente tem essas diferenças, né? E é preciso que essas diferenças sejam respeitadas, porque, como vocês já viram, é isso que faz a Itália, né? Não é outra coisa. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tenho também, por exemplo, aquilo que eu falei no último vídeo que é muito importante. A gente já está finalizando o vídeo, tá? A live. Eu falei no último vídeo isso e é muito importante, né? Que muitas vezes, quase sempre, o descendente ele não quer aprender, por exemplo, as línguas locais. Ele fala, ele cai lá naquele conto, na narrativa da escola de italiano, na narrativa do amigo dele lá, que mal sabe falar italiano, né? Ele cai nesse conto que é tudo dialeto, que não serve para nada. E no final a gente vai lá no fundo e vê que tá tudo isso, já expliquei aqui para vocês, tá? Tá tudo isso, é a base, na verdade, isso aqui é a base de tudo. Não adianta você saber italiano, você saber de trás para frente, tudo que você quiser,
de cultura italiana do que a sua escola de italiano passa para você, que você vai continuar sendo um estrangeiro, meramente estrangeiro, né? Uma questão relevante, por exemplo, as pessoas que vão lá, aprendem o seu italiano e tal, elas nunca têm um convívio aberto com os nativos, né? Esse daqui é um fato, é um fato. Eu tenho uma história para contar de um amigo meu, que ele é professor numa universidade lá do México, e ele é descendente de vênetos. Então, enfim, quando a gente estava lá no Vêneto juntos, tal, ali acabava se enturmando com o pessoal, todo mundo falava vêneto, né? Todo mundo fazia isso, aquilo, o pessoal pagava vinho, né? Esse tipo de coisa. Era realmente um sentimento assim de fraternidade, que eu vejo que não existe com essas pessoas aqui que vão para lá com esse olhar aqui de tipo, a italiana é uma coisa só, se vier falar dialeto, cala a boca. Tá? Eu vejo que essas pessoas não existe isso. Elas não fazem amigos realmente de pessoas que querem bem elas, que têm um laço de união. Eu não vejo nenhum laço de união, tá? Entre essas pessoas. Agora, ele tem uma experiência muito bacana que ele foi palestrar numa outra universidade, foi, se não me engano, na Sicília. Isso ocorreu há 1 ano atrás. E ele me disse, Fernando, eu fui na Sicília, lá, palestrei lá para eles e tal, e na hora do almoço, claro, a palestra foi em italiano, né? E na hora do almoço, ninguém falava italiano também, assim como acontece com a gente lá no Vêneto, tá? Como acontece com a gente com o Vêneto. Quando a gente se reúne, a gente só fala Vêneto, e lá os sicilianos só falavam siciliano, eu fiquei perdido, né? Eu não sabia o que eles estavam falando. Eu não sabia se eles estavam falando mal de mim, ou se eles não estavam falando, e a cultura é totalmente diferente. Por exemplo, os vênetos são muito de se encontrar para tomar um vinho, né? Muito da confraternização através da bebida. E eles já lá não, eles são do fumo, né? Eles são de fumar. Então, vocês olhem a diversidade, é tudo diferente. Não dá para vocês falarem que é tudo igual, não é igual, tá bom? Aí eu trouxe alguns provérbios aqui para vocês, por exemplo, só para exemplificar o quanto esse cara aqui, ele não quer saber de nada, ele acha que italiano é aquele que fala italiano e, enfim, fala mamma mia, o quanto esse cara, ele perde, tá? Por exemplo, tem alguns provérbios que eles são famosos. Vamos começar com um que é faransu e su, faransu e su. Isso aqui, provavelmente, uma pessoa que só sabe italiano não vai entender nunca, jamais. Significa fazer as coisas mal feitas, e assim são provérbios que são utilizados hoje, tá? Eu falei com o pessoal lá, eu pedi, pessoal, me passem os provérbios que vocês mais utilizam ali no dia a dia, tá? Então não é coisa, o Fernando pegou os provérbios de 1600 e tá querendo passar um migué na galera. Não, não é isso, tá? Faram su e su. Fazer coisas mal feitas. A bota fata significa quando o que foi feito não se pode mais desfazer, tá? O saltes tofoso, bases do Cristo, não há outro modo, né? Quer dizer que não há outro modo de se fazer as coisas, ou é assim, tá? O saltes tofoso, base do Cristo. E o último que eu trouxe para vocês é Sateme vin sotesate. Sateme vin sotesate significa assim, não tem uma tradução em si, mas é mais ou menos como se fosse fica na tua, né? Sateme vin sotesate. Fica na tua, que significa o quê? Basicamente, é um aviso para a pessoa não se passar com você. Então, essas coisas não existem em italiano, né? E é aquilo que eu falei, se você não tem a base da cultura realmente, dos povos, fica muito difícil. Você não entende nada. Você não é, né? Enfim, tá bom, pessoal? Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês, estou finalizando aqui o live, daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos comentários. Eu gostaria, eu não sei, tá? Depois vocês podem deixar aqui nos comentários, porque daí fica gravado, né? Os comentários, o chat também fica. Bom, deixa nos comentários ou no chat. Se você já estudou italiano, o que você aprendeu sobre cultura italiana? Tá? Se você que estudou só italiano, o que você aprendeu sobre cultura italiana? Compartilha aí com a gente. Né? O que você conheceu da Itália profundamente? O que foi te passado de cultura italiana? Agora, eu também faço essa pergunta. Você que estudou Vêneto comigo, você que estudou, eu sei que tem muitas pessoas que estão me acompanhando e que estudaram Vêneto comigo. O que você aprendeu em relação à cultura? O que você aprendeu em relação à cultura? Tá bom? Então, 2 perguntas. Você que só estudou italiano, o que você realmente aprendeu sobre a cultura local?
né? O que você aprendeu sobre a cultura local? E você que estudou Vêneto, o que você aprendeu sobre cultura? Tá? Vamos ver aí nos comentários quem realmente parece o mais nativo, tá? Quem realmente está se aproximando da sua cultura. Vamos ver nos comentários. Muito bem. Então, eu aproveito também para deixar, aqui antes de finalizar a live, eu deixei aqui para vocês, fixado, as inscrições para o segundo semestre do curso de Língua Vêneta, né, estão abertas. Se vocês se interessarem aí, tem muita gente que fica procrastinando, eu vou fazer daqui 2, 3 anos, mas não sei se eu vou estar aqui daqui 2, 3 anos, tá bom? Então, se vocês quiserem, tem o link aí, vocês podem acessar e fazer a inscrição, né, não tem muito tempo para fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Pode ver as canções locais, vão estar na língua local. Olha só, nós temos aqui também uma pessoa que comentou, e aí depois, boa tarde, minha família é de Palma Nova. Bom, Palma Nova eu tenho que dar uma olhada, né? Ele está pedindo o que ele é Palma Nova, tá bom? Eu vou dar uma olhada. Os sotaques da língua italiana nas diferentes regiões da Itália têm influência direta da língua local e histórica, correto? Sim, certamente, certamente. Isso aqui, sem dúvida, como eu mencionei aqui para vocês, tá, Ercílio? Até mesmo quando a pessoa fala italiano, inclusive eu tenho uma história muito engraçada. Por exemplo, eu estava no ônibus uma vez lá no Vêneto, acho que era Vicenza, tá? Estava em Vicenza, e aí então tinha marido e mulher, né? Eles estavam conversando tudo em Vêneto, e o que acontece? Entrou uma menina no ônibus e a menina era estrangeira. Eu não sei de que país era, mas eu percebi que era estrangeira porque ela falou que era estrangeira, tá? Que estava de turismo ali na Itália. E aí o marido começou a falar com ela, mas ele começou a falar em Vêneto, porque eles não se tocam simplesmente. Para eles, eles não têm essa chavezinha, né? Eles não se tocam. Ele começou a falar em Vêneto, a esposa dele disse: escuta, para de falar em Vêneto, né? Tu não vê que ela não vai entender nada, que ela é estrangeira? Ó, já chegou aí. Se não entende Vêneto, é estrangeiro. Já te tratam como estrangeiro. Ela era estrangeira, você também vai ser estrangeiro. E aí a mulher deu um xingão nele, para de falar com o Vêneto com ela, porque ela não vai entender nada, não sei o que, é estrangeira, tem que falar em italiano. Aí a mulher, quando foi falar com ela, falou metade italiano e metade em Vêneto. Ou seja, deu na mesma coisa, né? Não foi entendido nada. Olha a importância, né? Boa tarde, João, tudo bem? Tenho sangue trentino, lombardo, lombardia de palma. Bom, então, tá bom. Então, trentino e lombardo, praticamente a cultura que mais te enraizou é aquela que você pertence, né? Costumo dizer assim, muitos dos meus alunos, eles não são, assim, 100% vênetos. Muitos deles são, sei lá, vênetos, trentinos, vênetos digamos, com influência portuguesa, com influência espanhola. Aquilo que mais enraiza na pessoa é que ela se define, é o que ela é. A gente tem que ter essa noção. Por exemplo, existe partes do Trento e partes da Lombardia que também eram vênetos, que foram do domínio da Sereníssima República de Veneza. Então a gente precisa conferir isso. Existem muitas partes do Trento e principalmente da Lombardia que eles se consideram mais vênetos do que outra coisa, tá? Por exemplo, Bergamo é um lugar assim que a cultura vêneta e o orgulho de ter pertencido à Sereníssima República de Veneza é enorme, né? Então ali é bem marcado. Tem um pouco de tudo. Eu sou calabrês, Vêneto, Trentino, Cimbros. Beleza. Tem bastante, né? Dessas culturas também germânicas lá, né? Os Moceni. Vamos ver aqui. Meus ancestrais da Calábria trabalharam na Marinha de Veneza. Não sei se eram mercenários ou o quê. Olha só que interessante, né? Aprendi muito a ver a visão diferenciada do Vêneto com o italiano. A grande potência que é a subsistência da autonomia de viver autônomo e amigável relacionamento com outras culturas. Não, mas certamente, assim, eu acho que é bobagem. Quem fica dizendo que os vênetos querem a sua autonomia e aí eles vão fazer guerra com a Itália. Pessoal, que bobagem é essa? Essas pessoas não conhecem a história da Itália, não conhecem a história da Itália. Não é porque existiam nações separadas uma vez que eles estavam sempre em guerra entre si. As guerras de fato existiam, quando um se passava contra o outro, mas isso aqui existe até nos dias de hoje, as guerras entre as regiões, mas não são guerras mais militares, são geralmente o quê? Guerras econômicas, guerras, enfim, comerciais, esse tipo de coisa, sempre guerras de narrativa, isso aqui vai existir, tá bom? E existia nesses momentos aí. Contudo, eles se uniam também,
Eles passavam a maior parte do tempo unidos para lutar contra os estrangeiros e não para fazer guerra entre si. As guerras ocorriam, mas a maior parte do tempo eles passavam unidos com a sua autonomia, com a sua independência para lutar contra os outros. Se fosse o contrário, a Itália já seria a Turquia, tá bom? Vamos ver mais os comentários. Minha avó era de Ancona, mas o resto da família tinha casa lá em Ferrara. Ancona também, né? Bem famosa. Aí teve uma história bem famosa também. Acho essa cultura amigável um orgulho muito íntimo de superioridade, enfim, curto muito essa cultura. Muito bem, isso mesmo. Então, assim, não é... As pessoas, às vezes, identificam mal, né? Elas acham que só por você estar aqui querendo preservar a língua vêneta, a história vêneta, muitos acham que você está querendo ser, assim, passar por cima dos outros. Querendo dizer que não é verdade, só porque a gente diz que língua e cultura vêneta deve ser preservada e são coisas boas, isso não torna os sicilianos, os calabreses, os lombardos, os romanos ruins, entendeu? Meu Deus, a gente só está falando que a cultura vêneta, a língua vêneta, nós como descendentes ou pessoas que têm alguma descendência e que gostam, ou pessoas que se identificam com isso, é bom, entendeu? Só para preservar. Enfim, então as pessoas tomam muito pro pessoal, parece que hoje em dia tudo é ofensa. Tudo é ofensa. Então não dá para ser desse jeito, né? É estranho isso. Olha só, então o Alexandre também comentou aqui que tem um movimento, né, do sul do Tirol, está muito forte lá, muito impressionante ver esses movimentos identitários dentro da Itália se fortalecendo. Sim, certamente são movimentos até, assim, digamos, antigos, mas hoje em dia eles têm se fortalecido ainda mais, né? E eu acho que Roma tem que entender também, tem que entender que não é... Quanto mais Roma entender que é benéfico para a Itália inteira dar força para as regiões também terem a sua autonomia, a sua identidade, a Itália em si, como península, vai se fortificar. Sempre. Porque até agora o que acontece é todo mundo reclamando que a Itália é uma porcaria. Lá, né? Lá. É porque as pessoas que são daqui, elas não têm conversa, elas não conversam com as pessoas de lá. Eu converso todos os dias, eu estou nos grupos, eu vejo. O que é o povo reclamando que a Itália é uma merda, a Itália é uma porcaria, a Itália é corrupta, a Itália é isso, a Itália é aquilo. Que país unido é isso? Isso aqui não é país unido, entendeu? Não é país unido. É muito melhor todo mundo ter essa autonomia e todo mundo se consertar dentro de casa e se surgir um perigo, todo mundo reagir juntos, do que ficar todo mundo unido e desunido do mesmo jeito. Né? A unificação em si nunca ocorreu, né? As pessoas não são unidas. Porque a Itália, o Vêneto já é Itália, mas em que sentido? Né? É Itália, óbvio, porque pertence à Península Italiana, sempre vai ser. É óbvio, mas eu estou falando que é necessário que se tenha essa autonomia, né? Essa autonomia de administração, das pessoas poderem se gerir, enfim, das pessoas poderem ter a sua identidade sem muita bobagem, de perseguição, de ódio, enfim, tá? E assim, permanecer unido também, né? De certa forma. Ao invés de tu ter ali um país que todo mundo está centralizado, assim como acontece no Brasil, né? Todo mundo está centralizado em Roma e todo mundo está reclamando. Todo mundo está achando que é uma porcaria. E todo mundo querendo se separar. Ué, enfim, será que na hora que tiver uma guerra, quantos, né, vão achar que aquela guerra é de interesse do seu próprio povo? Quantos vão querer se alistar? Se não for obrigatório, né? Quantos vão querer se alistar? Na Europa, geralmente, hoje em dia, não é. E quantos vão querer lutar, e quantos vão querer defender, né? Aí todo mundo começa a se lavar as mãos, eu não sei, há um grande perigo, né, em querer unir todo mundo à força, ao invés de simplesmente dizer, não, vamos permanecer aqui de boa, vamos permanecer unidos, como estrategicamente, como irmãos, né, contudo, todo mundo tem a sua autonomia e faz as coisas assim, do jeito que achar, né. Bom, boa tarde, o Alexandre aí também foi meu aluno, no meu caso, que aprendi Vêneto recentemente, foi como encontrar uma peça que faltava em um grande quebra-cabeça, respondendo a muitos questionamentos que eu tinha como descendente. Exato, né? O Alexandre também contou algumas histórias no curso, de uma vez que ele foi para lá e tal, foi todo perdido, como qualquer descendente, né, que não tem base cultural de nada, às vezes a pessoa
só aprende ali um italiano meio rabiscado e acha que a Itália é aquilo ali que passa no Fantástico, que passa na Globo, ou em qualquer canto, ou na escola de italiano, daí chega lá e vê que não tem, né? Não tem nada a ver, você está totalmente errado e você não conhece nada, né? Muito bem. João, ali tenho muito para aprender. Muito obrigado, João, por fazer parte aí do grupo. E eu acredito que é isso, tá bom? Então, quem quiser aproveitar, se inscreve. Depois eu vou deixar também aqui nos comentários. Se inscreve aí na nova turma de Língua Vêneta, as inscrições pro segundo semestre de Língua Vêneta. Eu pretendo fazer mais lives essa semana, acredito que a próxima live eu vou fazer sobre as influências de outras línguas dentro da língua vêneta, até mesmo para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Porque sabe qual é o problema? O problema é que boa parte das pessoas que criticam, que falam que o vêneto é um dialeto, de fato elas não sabem falar vêneto. Eu nunca vi ninguém que saiba falar vêneto que diga que o vêneto é um dialeto, assim, pessoas que realmente são conscientes, né? E boa parte dessas pessoas, muitas vezes, nunca ouviram alguém falar vêneto, né? De verdade. Elas ouviram, por exemplo, uma mistura, alguém misturando vêneto com italiano, assim, uma pessoa falando sem compromisso nenhum, alguém misturando vêneto com português, se for aqui no sul do Brasil, elas nunca ouviram alguém falando de vêneto mesmo, com o rigor ali da língua, elas nunca ouviram. Então, para elas, isso faz parecer que é um dialeto, mas não é. Quando a gente vem aqui no banco e aprende, né? Quando a gente vem aqui e aprende, a gente vê que, poxa, não é, né? Estava enganado. Então a gente precisa realmente dar uma olhadinha melhor nessas coisas. Vamos lá, último comentário, depois eu me despeço aí. O Hugo também é nosso aluno de língua vêneta, gosto do fato de os vênetos apreciarem frutos do mar, eles têm um prato especial com caranguejo, exato, né? Que é chamado moeca, em língua vêneta, moeca, que tem até o símbolo, né, do leão em moeca, que é aquele leão num círculo. Por quê? Porque eles falam leão em moeca porque ele fica como se fosse um caranguejo, assim, né? Então seria o leão no caranguejo, que inclusive tem as camisetas aí do Língua Mare para vender com leão em moeca, que é aquele leão redondo aí. Muito bem, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver interesse, pode entrar aí no curso de Língua Vêneta, vou deixar os links e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.